Olá, amigo concursando. Eu vou conversar com você sobre a produção de texto direcionada para o SESP. Você que vai, ou que está aí se preparando para um concurso do SESP, né? Agora nós teremos aí o concurso da PRF, então vamos compreender bem o que é que o SESP exige e como é que eu posso realmente produzir um texto dissertativo satisfatório. Eu tenho a ciência de que vocês recebem várias dicas, mas eu não vou aqui oferecer nenhuma dica, eu vou orientá-los. É muito comum eu escutar de concursandos, e até mesmo de profissionais, que o objetivo do SESP é que você responda aos tópicos, não quer nem saber do texto, se tem introdução ou não, é responder aos tópicos. Bom, vamos entender bem. Primeiro, que tipo de texto o SESP está cobrando? Independentemente de ele me apresentar um estudo de caso, independentemente de ele me apresentar um texto motivador, independentemente de esse texto motivador ou do tema que ele vai exigir ser específico ou do tema ser da atualidade, independentemente. Que tipo de texto ele cobra? Texto dissertativo. Está lá, texto dissertativo. Okay? Mas, Marcelo, a ideia que eu tenho de texto dissertativo, por exemplo, a FCC cobra dissertação argumentativa. Mas qual é a ideia que você tem de dissertação argumentativa? É importante entender isso. Vamos para cá. A tipologia dissertativa, ela traz dois tipos de texto. A dissertação argumentativa e a expositiva informativa. O que é isso? A argumentativa é aquela que eu afirmo e vou buscar justificar o que estou afirmando baseado em argumentos já existentes. Como, por exemplo, eu posso usar um teórico para reforçar o que estou dizendo, eu posso usar uma lei, eu posso usar a Constituição Federal. Perfeito? Então, isso é um argumento. O texto informativo é aquele que eu não participo de nada. Eu apenas informo. Meu objetivo é informar. Meu objetivo não é apresentar algo, não é fazer uma análise e não é comprovar nada. É somente informar. Mas o texto dissertativo do SESP, ele está direcionado à ideia de você comprovar. Independentemente de ser específico ou ser da atualidade. Você já observou isso? Nós vou já mostrar dois temas do SESP para você entender específico. E com estudo de caso. Um com tema e outro sem o tema. Ele dá só o estudo de caso. E o outro não dá estudo de caso e o tema. E depois vem os tópicos. Então eu vou mostrar isso a você. Agora veja bem. O texto é dissertativo. Se é dissertativo, ele tem uma estrutura. Qual é a estrutura da dissertação? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Aí, Marcelo, a gente não precisa fazer aquela introdução comum em texto dissertativo, não. O que é introdução comum em texto dissertativo? Você já pensou sobre isso? Você lê um texto pelo desenvolvimento? Não, lê pela introdução. O que é a introdução? É a apresentação do seu texto. Quando ele me dá uma situação hipotética, aquela situação, mesmo que ele não me dê tema, vamos entender aqui, ele me deu uma situação hipotética, confere? Um estudo de caso, tá? Quando ele me deu a situação hipotética, ali, naquela situação, eu já consigo abstrair a ideia temática, ou não? Consigo. Pronto, se eu conseguir, eu não preciso me dar tema. Eu já apresento o meu texto baseado naquela situação hipotética. Aí depois eu vou buscar responder aos tópicos. Perfeito? E a conclusão, Marcelo? Bom, você já percebeu, em algumas propostas do SESP, ele coloca no último tópico, para que você ofereça sugestões? Já, Marcelo, já percebi. Então, veja só, essa sugestão que ele pede já vai servir como sendo a sua conclusão. Mas a conclusão é oferecer sugestão? Não, eu posso, na conclusão, reforçar o meu processo argumentativo. Eu posso, independente, deixo claro, independente de ser estudo de caso, tema da atualidade, tema específico, independente. Ok? Então, na minha conclusão, eu posso reforçar o meu processo argumentativo como eu posso apresentar uma informação derradeira. Posso deixar clara a importância daquela instituição, se ele mexer com a instituição. Posso deixar clara a importância da Polícia Federal, como, por exemplo, para o processo democrático de um país. Posso reforçar essa ideia. Não há problema. Agora, queira ou não, se o SESP pede um texto narrativo, eu vou dissertar? Não, eu vou narrar. E o que é narrar? É contar uma história, seja ela qual for. Se ele me pede uma descrição, eu tenho que descrever. Se ele me pede uma dissertação, eu tenho que dissertar. Mas no processo descritivo, eu tenho que usar elementos da descrição. No processo narrativo, eu tenho que usar elementos da narrativa. E no processo dissertativo, eu tenho que usar elementos da dissertação.
Consequentemente, a estrutura ela está em primeiro lugar. A nota pelo tópico é. Daí algumas dicas seriam equivocadas. Quando digo, olha, não liga para ele, não existe a história de introdução. Existe. Não é um texto dissertativo, minha gente. Como é que não existe a introdução? A introdução é a apresentação. Agora, eu tenho que diferenciar. Uma coisa é ele me pedir um tema, perfeito? Em que ele diga assim, olha, comente sobre a sociedade do cansaço. O tema é a sociedade do cansaço. Perfeito? Bom, aí eu vou introduzir o texto, ele me deu tópico e não me deu nada, e vou continuar. Isso foi um tema do CESP, recentemente, Sociedade do Cansaço. Outra coisa é ele me dar um tema da atualidade, um tema específico. Outra coisa é ele me dar um tema, como por exemplo, você concorda com a redução da maioridade penal? Ou então, disserte sobre a redução da maioridade penal. Eu vou ser favorável, vou ser contrário. Mas nem sempre a dissertação é para você ser favorável ou ser contrário. Em Sociedade do Cansaço, não há uma ideia de ser favorável ou de ser contrário. Eu vou ter esse comentário sobre a Sociedade do Cansaço. O anonimato digital e a privacidade. Então, eu vou trabalhar esses dois pontos. O anonimato digital e a privacidade. Correto? A privacidade com mercadoria. Eu vou trabalhar agora a privacidade com mercadoria e vou me ater ao texto motivador para saber para que lado ele está me direcionando. Então, entenda que eu sou dependente do tema. É a primeira situação. Mas o texto, ele mantém uma estrutura. Início, meio e fim. Independente de ser específico ou não. Eu quero deixar isso bem claro para que você entenda quando você estiver diante de um tema do CESP e se ele te apresentar tópicos. Porque, por exemplo, ele apresentou Sociedade do Cansaço. O tema foi esse, o tema da atualidade. Ele apresentou sobre o anonimato digital, o tema da atualidade. Então, independentemente, mas eu vou trabalhar aqui com você tema específico com tópico. Mas veja bem, compreenda, amigo concursando, amigo estudante. A nota é dada por tópico. Ele já apresenta a pontuação, normalmente a pontuação por tópicos. Eu quero conquistar aquela pontuação máxima, mas eu preciso compreender que estou diante de um texto dissertativo. Perfeito? Então eu tenho que ter essa introdução, esse desenvolvimento e conclusão. Ficou claro? Quando eu me referi que não é incomum o CESP, no último tópico, pedir sugestão, não é. Então aquela sugestão seria a sua conclusão. Mas Marcelo, você me deu 4 tópicos, não tenho mais linha para concluir. Você vai concluir com o último tópico. A sequência que ele vai te permitir, no momento que ele apresenta o tópico, ele já está oferecendo a você uma sequência. E outro detalhe, há um equívoco muito grande quando se pede apenas para responder tópicos. Cada parágrafo é formado por períodos. Os períodos são constituídos por orações. Essas orações, elas podem ter um caráter coordenativo ou subordinativo. Se eu não organizar corretamente, eu não vou responder ao tópico. E aí, nesse momento dessa organização, entra o que nós chamamos de progressão textual. E a progressão textual é para qualquer tipo de texto, é uma missiva que você venha escrever. Há um editorial. Olha, missiva é editorial. Perfeito? Então, nesse momento, eu tenho que compreender que eu preciso de elementos essenciais para a escrita. Eu tenho que saber organizar esses períodos. Deixo claro, toda prova de concurso que há no Brasil, qualquer instituição, eu recebo os espelhos para fazer análise com o objetivo de verificar se cabe interposição de recurso ou não. E, por vezes, a gente observa que a nota diferencia de um para o outro, em especial do CESP. E o camarada leu o padrão resposta, mas Marcelo, eu respondi. Não. A resposta não ficou satisfatória, por quê? Porque não houve uma organização adequada desses períodos. Daí a necessidade de você perceber que o texto ele é um todo harmônico. Há uma dependência entre as informações. Perfeito? Então, o CESP não vai colocar tópico em temas totalmente confusos. Não existe isso. Esses tópicos têm uma sequência. Então, eu vou manter essa sequência. Compreendeu bem? Então, entenda que eu preciso sim responder aos tópicos, mas em forma de texto dissertativo, bem organizado, bem estruturado. Ok? E se eu percebo que o último tópico sugere, me pede sugestão, vai ser ali a minha conclusão. Ah, Marcelo, porque a conclusão tem que ser sugestão. Não, a conclusão pode ser um reforço ao processo argumentativo que você apresentou.
ok? Pode ser uma informação derradeira que você quer acrescentar, isso é tranquilo. Agora eu só quero que você compreenda de forma muito objetiva. Texto dissertativo, ele tem início, meio e fim. Vamos imaginar. Imaginemos que o CESP me apresente um tema, ou melhor, não me dê tema, me apresente um caso, um estudo de caso, uma situação hipotética. E depois ele me apresente 2 tópicos. Eu vou fazer o meu texto em apenas 2 parágrafos? Claro que não, Marcelo. E então? Mas isso não acontece. Acontece. Olha cá. O Departamento de Polícia Civil do Estado de São Paulo vem investigando os crimes cometidos por 3 pessoas maiores e capazes que atuam no roubo de cargas transportadas em operações interestaduais nos estados de São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. As empresas transportadoras afetadas pelas ações dos criminosos são totalmente privadas, ou seja, não possuem participação financeira de nenhum ente da federação, não havendo, portanto, em decorrência desses delitos, prejuízo patrimonial direto à União. Em operação destinada a prender em flagrante os criminosos, apenas um deles foi preso. No momento da prisão, ele ofereceu ao chefe da equipe policial R$100 mil para que fosse informalmente liberado. A proposta não foi aceita e a prisão do criminoso foi efetuada de acordo com as formalidades legais. Com base na situação hipotética apresentada acima, redige um texto dissertativo. Olha o nome, minha gente, dissertativo. O CESP não vai ter autoridade alguma para modificar a tipologia dissertativa. Isso não existe, perfeito? Então ele não vai fazer isso em momento algum. Bom, depois ele vem para os tópicos. Com base na situação hipotética apresentada acima, redige um texto dissertativo que responda necessariamente e de maneira fundamentada aos seguintes questionamentos. Havendo necessidade de repressão uniforme dos crimes acima mencionados, poderá o Departamento de Polícia Federal investigar os delitos contra o patrimônio? Você vai responder. Na situação considerada, a proposta feita pelo criminoso ao chefe da equipe policial configurou crime contra a administração pública? Em caso afirmativo, especifica o delito. Comigo. Você irá produzir esse texto em apenas 2 parágrafos, porque dá para responder o tópico 1 em um parágrafo, o tópico 2 no outro parágrafo, tranquilamente. Mas eu não posso fazer isso. Então o que é que eu faço? Primeiro, eu apresento o tema. Qual é o tema? O tema é o roubo de cargas interestaduais. Pronto, é sobre isso que eu vou comentar. Envolvendo particulares na União. E também a ideia de suborno, que está aí. Então eu posso apresentar o meu tema. Depois que eu apresento, aí eu venho respondendo aos tópicos. E se sobrarem linhas, eu ainda faço o 4º parágrafo, que seria o ideal. Correto? Então, nesse caso, o ideal é o quê? Um parágrafo para a introdução, 2 para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. Esse texto está lá no nosso curso de redação para concurso, no curso online. Eu trago esse texto na íntegra, a produção dele na íntegra, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Perfeito? Olha agora o segundo tema. Outro caso, outra situação hipotética. 2 policiais militares foram acusados de terem recebido propina para liberar o carro de um empresário envolvido em um atropelamento com vítima fatal. Em depoimento, o empresário informou que os policiais exigiram o valor de R$40 mil para liberar o veículo envolvido no atropelamento. Bom, esse tema eu criei para o pessoal, para os nossos amigos que estão aí se preparando para a PRF. É um tema proposto por mim. Então veja lá, aqui eu coloquei uma situação hipotética. Só que, diferente do tema da Polícia Federal, de 2012, eu coloquei aqui o tema em si. Lá eu só coloquei a situação hipotética. Aqui tem um tema, olha. Diante da situação apresentada, escrevo um texto dissertativo, vou destacar novamente, acerca do seguinte tema: corrupção passiva e concussão. Bom, então você pode comentar o tema, corrupção passiva e concussão. Só que veja o tópico. Ao desenvolver seu texto, apresente a diferença entre corrupção passiva e concussão. Ah, Marcelo. Então eu poderia iniciar falando da existência comum da corrupção passiva, tá certo? E por vezes da concussão.
e já entrar com a diferença? Pode. Como você já pode iniciar o texto falando de que a corrupção passiva difere da concussão, e explicando. Então você tem duas maneiras. Então aqui daria certinho para você iniciar ou comentando sobre corrupção passiva e concussão, e depois no parágrafo seguinte apresentar a diferença. Ou tão somente apresenta rapidinho concussão, corrupção passiva e concussão, e depois, ainda no mesmo parágrafo, você poderia diferenciar um do outro. E pode ainda, olha as possibilidades, e pode ainda, no primeiro parágrafo, explanar que a corrupção passiva é um crime comum no Brasil, ok? Ou em países da América Latina, sei lá, fica à vontade. E é importante deixar claro que, por vezes, digamos, o agente público, ele não está se utilizando da corrupção passiva. Por vezes, ele não está praticando o crime de corrupção passiva. Sem saber, ele está praticando o crime de concussão. Aí você fez a apresentação. Aí no parágrafo seguinte, você iria diferenciar. Tá certo? Então, Marcelo, quer dizer que eu teria esses dois caminhos? Teria, porque o tópico te ofereceu essa possibilidade. Tá? Bom, então você teria, na introdução, comentar a corrupção passiva e concussão, ou apresentar logo a diferença, já respondendo o segundo tópico, porque estaria ligado ao tema. Depois, ele quer que você aponte o tipo de crime cometido pelos policiais. No caso aqui, foi concussão. E justifique amplamente. Aí você vai buscar recursos para comprovar que houve a concussão, a prática da concussão. Um deles está aqui, o verbo exigir, que diferencia. Uma coisa é você pedir, outra coisa é você exigir. No parágrafo seguinte, além do crime mencionado, os policiais cometeram outro tipo de crime, ou outros tipos de crimes. Se, caso afirmativo, você diz quais foram os outros tipos de crime e justifica. Fazendo isso, você vai tirar a nota máxima de cada tópico. Você tem que atender o que o tópico está pedindo. E no último caso, caso os policiais sejam condenados pelo crime, aponte a duração da pena a ser atribuída. Então, veja bem, esse último parágrafo, ele serve também como final do texto. Compreendeu? Então, no caso, se o tema me vem dessa forma, aí eu já tenho um texto completo, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Perfeito? E eu posso, de qualquer situação, iniciar apresentando o tema, comentando sobre corrupção, deixando claro que a corrupção se apresenta frequente no nosso país, tá, ok? E por vezes há um certo cometimento em que o agente pensa que cometeu um crime de corrupção passiva, mas ele está cometendo um crime de corrupção. Porque diante dessa afirmação é importante destacar a diferença entre um e outro. Eu já estou no segundo parágrafo. Perfeito? Aí eu vou responder aos parágrafos passo a passo. Agora eu quero que você compreenda a sequência que está sendo dada nos tópicos. Por quê? Porque eu tenho que manter essa sequência. Isso é que me faz um texto harmônico. Ficou bem claro para você? Então, amigo concursando, põe em prática. Essa é a orientação adequada, porque o texto é dissertativo. O ser dissertativo ele tem uma estrutura, perfeito? Se o SESP me apresentar um tema da atualidade, eu vou introduzir, vou desenvolver e vou concluir. Se o SESP me apresentar com ou sem tópico, se o SESP me apresentar um estudo de caso, eu faço a mesma coisa. Se me apresentar um texto específico, eu faço a mesma coisa, não vai impedir de eu responder os tópicos. Compreendeu? Mas eu não vou. São 3 tópicos, 1, 2, 3. Não é assim. E nem vou começar, como já ocorreu, no primeiro aspecto. No segundo aspecto, isso não pode. Os recursos de coesão, eles são utilizados de forma ou anafórica ou catafórica, exatamente para ter essa relação. Eu estou ligando um parágrafo ao outro. Ok? Então, no primeiro tópico é isso, no segundo tópico é isso, no terceiro tópico é isso, que é isso, rapaz. Você não está fazendo texto separado, é um só. Deu para compreender? É isso aí, meus amigos. Então, o objetivo é orientá-los adequadamente. Caso você queira que eu corrija a sua redação, visite o nosso portal. Ao visitar o nosso portal, clica lá em correção de redação online. As suas correções são realizadas em áudio e vídeo, ok? Vai lá, adquira o pacote que você acha conveniente para você e passe a ter essa interação comigo. Um grande abraço e até as nossas próximas orientações.